Eu acordei naquela quinta-feira como sempre acordei nos últimos 30 anos da minha vida. 5 horas da manhã, ainda escuro lá fora, o despertador tocando aquela musiquinha irritante que eu nunca me dei ao trabalho de trocar. Valdir já não estava na cama, mas isso não era novidade. Nos últimos 2 anos, ele andava saindo mais cedo, dizia que precisava resolver coisas da padaria antes de abrir. Eu acreditava, claro. Depois de 35 anos de casamento, a gente acredita. Me arrumei no automático. Café preto, pão com manteiga, banho rápido. Peguei a bolsa e as chaves do carro, aquele Fiesta velho que eu me recusava a trocar porque conhecia cada barulho dele. A padaria ficava a 15 minutos de casa, no bairro do Tatuapé, num ponto comercial que eu mesma escolhi quando a gente estava começando. Lembro até hoje da empolgação de assinar o contrato de locação, de ver as obras, de escolher cada detalhe. Só que quando cheguei no estacionamento naquela manhã, alguma coisa estava diferente. Tinha um carro que eu não conhecia parado na frente, um Corolla prata. E a porta de vidro da padaria, aquela que eu mesma mandei colocar há 8 anos quando reformamos a fachada, estava fechada. Fechada mesmo, com aquelas travas de segurança que a gente só usava de noite. Tentei abrir com minha chave. Não entrou. Tentei de novo, achando que estava fazendo alguma coisa errada. Nada. A chave simplesmente não girava na fechadura. Fiquei ali parada, olhando para aquela porta como se ela fosse me dar uma explicação, quando percebi movimento lá dentro. Tinha gente na padaria. Bati no vidro. Foi a Neuza quem veio abrir. Neuza Ferreira, minha sócia há 12 anos, a mulher que eu ajudei quando ela estava passando por um divórcio difícil, que eu acolhi, que eu ensinei tudo sobre o negócio. Ela abriu a porta só uma fresta, o corpo dela bloqueando a entrada. Palmira, ela disse, e o jeito que ela falou meu nome já me fez sentir um aperto no peito. Não tinha o bom dia de sempre, não tinha o sorriso. Você precisa entrar, o Valdir está te esperando. Entrei empurrando a porta e foi aí que vi. Valdir estava sentado numa das mesas, aquela perto do caixa, com um homem de terno que eu nunca tinha visto na vida. Tinha papéis espalhados na mesa. A Rosângela, que trabalhava comigo há 17 anos no caixa, estava no canto com os olhos vermelhos. O seu Joaquim, meu padeiro de confiança, o homem que acordava às 3 da manhã para começar a fornada, estava perto do forno com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Antes de mergulharmos nessa história, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Vou amar saber até onde nossas histórias estão chegando. Senta aqui, Palmira, Valdir falou, apontando para a cadeira na frente dele. A voz dele estava diferente, fria, como se eu fosse uma estranha. O que está acontecendo? Por que trocaram a fechadura? O homem de terno se apresentou. Doutor alguma coisa, o advogado. Ele começou a falar um monte de termos jurídicos que não entravam na minha cabeça. Dissolução societária, assembleia extraordinária, deliberação. Eu só conseguia olhar para o Valdir, tentando entender. Você está fora da sociedade, Palmira, Valdir disse, e a frieza daquelas palavras foi como levar um soco. Nos últimos 2 anos, enquanto você estava ocupada cuidando da sua mãe, eu e a Neuza reestruturamos a empresa. Você assinou todos os documentos. Está tudo legal. Pode perguntar para o doutor aqui. Assinar? Que documentos? As pilhas de papel que eu levava para você assinar em casa. Ele respondeu. E agora tinha até um tom de impaciência na voz dele, como se eu fosse burra. Você assinava sem ler, lembra? Eu falava que era coisa de rotina, imposto, fornecedor, e você assinava. Pois então, alguns daqueles papéis eram atas de assembleia mudando a participação societária. Senti minhas mãos começarem a tremer. Minha mãe tinha morrido faz 6 meses, depois de 1 ano e meio de câncer. 1 ano e meio que eu passei entre o hospital, a casa dela, a minha casa, tentando dar conta de tudo. Valdir sempre dizia que eu podia confiar nele, que ele cuidava da padaria enquanto eu cuidava da minha mãe. E eu confiei. Claro que confiei. Eu não entendo. Minha voz saiu fraca. A padaria é nossa. Eu construí isso aqui. Cada tijolo, cada equipamento, cada receita. Era, Neuza falou. E quando olhei para ela, vi alguma coisa no olho dela que me fez o estômago embrulhar. Uma frieza, uma dureza. Era sua. Agora a participação majoritária é minha e do Valdir. 60%. Você ficou com 40% e a gente decidiu que é melhor você sair. Vamos comprar sua parte. O doutor já tem a proposta.
O advogado empurrou um papel na minha direção. Um valor ridículo. Menos da metade do que aqueles 40% valiam de verdade. Eu tinha construído aquela padaria do zero. Zero mesmo. Comecei com um forninho alugado há 30 anos, quando o Rodrigo era pequeno e a Thaís ainda nem tinha nascido. Fui crescendo, me esforçando, pegando empréstimo, acordando de madrugada, queimando as mãos, errando receitas, acertando outras. Aquela padaria era meu sangue, meu suor, minhas noites sem dormir. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, Valdir respondeu. Está tudo legal. Pode procurar um advogado se quiser, mas você vai gastar dinheiro à toa. Aceita a proposta, Palmira. Não dificulta as coisas. Foi quando percebi. O jeito que ele olhava para Neuza. Um olhar rápido, de entendimento, de intimidade. O jeito que a mão dele estava perto da mão dela na mesa. Meu Deus, vocês dois estão juntos. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. 35 anos de casamento te ensinam a ler uma pessoa. E naquele momento, vendo os dois ali, tão unidos contra mim, eu entendi tudo. As saídas antecipadas dele, as viagens que ele fazia com ela para visitar fornecedores, as vezes que eu ligava no celular dele e a Neuza atendia, sempre com uma desculpa. As reuniões de noite que eles tinham, só os dois. Valdir nem negou. Ele deu de ombros. Essas coisas acontecem, Palmira. A gente mudou. Você ficou velha, cansada, sempre reclamando, sempre ocupada com o problema dos outros. A Neuza me entende. Ela tem energia, tem disposição. E ela sabe tocar um negócio de verdade. Não fica só fazendo pãozinho e conversando com o cliente. Cada palavra era uma facada. Velha, cansada. Eu tinha 62 anos. E de repente me senti com 90. Me senti invisível, descartável, como uma mobília velha que não serve mais. Eu cuidei da minha mãe porque ela estava morrendo. Minha voz saiu trêmula agora. E eu odiava estar mostrando fraqueza na frente deles, mas não conseguia segurar. Ela era minha mãe. Eu não podia abandonar ela. E enquanto isso você abandonou seu casamento e sua empresa, Neuza disse, e a calma na voz dela era pior que qualquer grito. Não adianta chorar agora, Palmira. As decisões estão tomadas. Você pode assinar esse acordo hoje e receber o dinheiro em 10 dias, ou pode brigar na justiça e perder mais tempo e dinheiro. Sua escolha. Olhei em volta. A Rosângela estava chorando. O seu Joaquim tinha virado de costas, como se não conseguisse me encarar. Os outros funcionários, uns 5 ou 6 que já estavam chegando para o turno da manhã, ficaram parados perto da porta dos fundos, sem saber o que fazer. Todos me vendo ser humilhada. Todos me vendo perder tudo. Eu não vou assinar nada agora, consegui dizer. Eu vou procurar um advogado. Faz o que você quiser. Valdir levantou, pegando as chaves que estavam em cima da mesa. Chaves novas, das fechaduras novas. Mas você não entra mais aqui. E pode ir tirando suas coisas de casa também. Eu já falei com um advogado de família. Vou entrar com o pedido de separação hoje mesmo. Você tem até o final do mês para sair. Saí daquela padaria sem olhar para trás. Entrei no meu carro, fechei a porta e foi só ali, sozinha, que desabei. Chorei como não chorava desde o enterro da minha mãe. Chorei por tudo. Pelos 35 anos de casamento que viraram pó. Pelos 30 anos de trabalho que me roubaram. Pela confiança que eu dei e que usaram contra mim. Pela humilhação de ser expulsa do meu próprio negócio na frente dos meus funcionários. Quando finalmente consegui dirigir, já eram quase 9 horas da manhã. Fui para casa, mas a casa não parecia mais minha. Valdir tinha mudado as coisas de lugar. Tinha roupas da Neuza no nosso closet, no nosso quarto. Ela já estava morando ali. E eu nem sabia. Liguei para o Rodrigo, meu filho mais velho. Precisava contar para alguém. Precisava de apoio. Ele atendeu no terceiro toque, a voz meio irritada porque eu estava ligando em horário de trabalho. Quando contei, quando falei tudo, esperando que ele ficasse furioso com o pai, ele ficou em silêncio. Um silêncio longo demais. Mãe, o pai já tinha me contado que vocês estavam tendo problemas. Ele disse que você anda muito estressada desde que a avó morreu, que você anda agressiva, confusa. Eu acho que você precisa procurar um médico, talvez um psicólogo. Desliguei o telefone. Nem tentei ligar para Thaís. Se o Rodrigo, que sempre foi mais próximo de mim, tinha acreditado no pai, a Thaís, que era a queridinha dele, com certeza também acreditaria. Sentei no sofá da sala, naquela casa que de repente não era mais minha, e olhei em volta.
35 anos de vida juntos. Fotos dos filhos na parede. A cristaleira que a minha mãe me deu de presente de casamento. O tapete que eu escolhi quando reformamos a sala faz 3 anos. E eu não tinha nada. Nenhum dinheiro guardado em conta só minha. Nenhum imóvel no meu nome. A padaria tinha sido registrada em nome da empresa. A casa era conjugal. Até meu carro era velho e não valia nada. Com 62 anos, eu estava na rua, sozinha, sem nada. E o homem que tinha dormido do meu lado por mais de 3 décadas, que tinha me visto construir tudo com as próprias mãos, tinha planejado cada detalhe da minha ruína enquanto eu cuidava da minha mãe moribunda. A pergunta que não queria calar era simples e apavorante. Como eu tinha deixado isso acontecer? Passei 3 dias naquela casa vazia antes de ter coragem de sair. 3 dias comendo o que tinha na geladeira, dormindo no sofá da sala porque não conseguia entrar no quarto que agora tinha o cheiro dela, vendo Valdir entrar e sair como se eu fosse um fantasma. Ele nem falava comigo, só deixava bilhetes na mesa da cozinha. Preciso que você saia até o dia 28, já falei com o advogado. Vou mandar os papéis do divórcio pelos correios. No 3º dia, liguei para Edilene, minha irmã mais nova. Ela tem 57 anos, mora sozinha num apartamento pequeno no Ipiranga desde que se separou do marido faz uns 10 anos. A gente sempre foi próxima, mas nos últimos 2 anos eu tinha me afastado de todo mundo por causa da minha mãe. Quando contei tudo para ela, Edilene não fez perguntas, só disse: "Pega suas coisas e vem para cá, hoje." Juntei o que coube em 3 malas, roupas, documentos, fotos dos meninos pequenos, algumas lembranças da minha mãe. Valdir nem estava em casa quando saí. Deixei as chaves em cima da mesa e fui embora. O apartamento da Edilene tem 2 quartos e ela arrumou um para mim com um carinho que me fez chorar de novo. Colocou flores do lado da cama, toalhas limpas, até comprou um travesseiro novo. Mas mesmo com todo esse acolhimento, eu me sentia morta por dentro. Passava os dias deitada, olhando para o teto, tentando entender como minha vida tinha desmoronado tão rápido. Foi a Edilene quem me obrigou a ligar para os meus filhos de novo. Você precisa contar para eles o que realmente aconteceu, Palmira. Pessoalmente, não por telefone. Marquei um almoço com o Rodrigo numa quarta-feira. Ele trabalha com TI numa empresa grande, ganha bem, mora num apartamento bonito na Vila Mariana com a esposa e meus 2 netos, o Rafael, de 9 anos, e a Beatriz, de 6. Fazia 2 meses que eu não via as crianças, desde o enterro da minha mãe, na verdade. O restaurante era um daqueles com comida a quilo, perto do escritório dele. Rodrigo chegou 15 minutos atrasado, já com aquela cara de quem tinha pouco tempo. Me deu um abraço rápido sem olhar nos olhos. Precisava ser hoje, mãe? Estou com uma entrega importante essa semana no trabalho. Respirei fundo. Contei tudo de novo, com mais detalhes dessa vez. Falei dos papéis que assinei confiando no pai dele. Falei da frieza do Valdir, da traição com a Neuza, de como me expulsaram da padaria na frente dos funcionários. Falei que não tinha mais casa, que estava morando com a Edilene, que não tinha dinheiro, que nem conseguia pagar um advogado direito. Rodrigo ficou mexendo na comida com o garfo, sem comer. Quando terminei, ele suspirou daquele jeito cansado, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Mãe, eu entendo que você está magoada com a separação, mas o pai me explicou tudo. Você estava muito focada na avó, negligenciou a empresa, tomava decisões ruins. A Neuza é formada em administração. Ela tem visão de negócio. O pai disse que tentou conversar com você várias vezes sobre isso, mas você ficava na defensiva. Decisões ruins? Rodrigo, eu construí aquela padaria do zero. Do zero. Antes de você nascer, eu já estava acordando de madrugada para fazer pão. Mas as coisas mudam, mãe. Empresa precisa se modernizar, se profissionalizar. E sobre a parte da traição, olha, eu não vou julgar a vida pessoal do meu pai. Casamento é uma coisa complicada. Às vezes as pessoas se afastam. Acontece. Senti uma raiva subindo, mas também uma tristeza tão profunda que mal conseguia respirar. Ele planejou isso, Rodrigo. Planejou roubar a empresa enquanto eu cuidava da minha mãe que estava morrendo de câncer. Mãe, você está sendo dramática. Ninguém roubou nada. Você assinou os documentos. Pode não ter lido direito, mas assinou. Isso é responsabilidade sua. E sinceramente, eu acho que você está precisando de ajuda. A Júlia, minha esposa, até comentou que você anda estranha. Talvez seja a menopausa ou depressão. Sei lá. Você devia procurar um médico.
Ele pagou a conta dele e levantou. Disse que precisava voltar para o trabalho. Me deu outro abraço rápido e foi embora, me deixando sentada naquela mesa, sozinha, com o prato intocado na frente. Com a Thaís foi ainda pior. Ela nem quis me encontrar pessoalmente. Atendeu meu telefonema aos berros, dizendo que eu estava inventando mentiras sobre o pai dela para conseguir mais dinheiro no divórcio, que eu sempre fui interesseira, que ela sabia muito bem como eu manipulava as pessoas com chororô. Disse que a Neuza era maravilhosa, que sempre tratou ela super bem e que eu estava com ciúmes porque tinha outra mulher ocupando meu lugar. Você abandonou o pai quando ele mais precisava de você, mãe. Ficou 2 anos só pensando na avó, como se o casamento não importasse. Agora quer fazer papel de vítima? Cresce. Desliguei o telefone tremendo. Edilene estava do meu lado e segurou minha mão. Ele envenenou eles, Palmira. Teve 2 anos para fazer isso. Aos poucos, colocando gotinhas de veneno. Esse é o jeito dele. E ela tinha razão. Sentada naquela sala pequena da minha irmã, comecei a lembrar. Comecei a juntar os pedaços que eu tinha ignorado, porque estava cansada demais, ocupada demais, confiante demais. As viagens. Valdir tinha começado a viajar muito mais uns 3 anos atrás. Dizia que era para conhecer fornecedores novos, visitar feiras, ver como outras padarias funcionavam. E a Neuza sempre ia junto. É bom ter a opinião dela, ela é a sócia, ele dizia. Eu ficava em casa cuidando da rotina e eles viajavam. Campos do Jordão, Paraty, até Gramado uma vez. Hotéis, jantares, tempo juntos. Os eventos de família. Nos últimos 2 anos, Valdir sempre levava a Neuza nos aniversários dos netos, nos churrascos de domingo, nas festas. Ela não tem família por perto, Palmira. É caridade. E eu, idiota, achava bonito. Ainda servia comida para ela, conversava, tratava ela como amiga. Enquanto isso, meus próprios filhos iam se acostumando com a presença dela, iam criando vínculos, iam sendo preparados para aceitar ela no lugar da mãe. As conversas ao telefone. Quantas vezes eu ligava para o Valdir e era a Neuza quem atendia? O Valdir esqueceu o celular aqui na padaria, Palmira. Quer deixar recado? E eu deixava. Acreditava. Nunca desconfiei que eles estavam juntos, que compartilhavam tudo, que provavelmente riam de mim depois. As mudanças na padaria. Há 1 ano, mais ou menos, eles começaram a contratar gente nova. Primeiro foi o gerente de loja, um rapaz jovem que a Neuza conhecia, sobrinho de uma amiga dela. Depois a nova caixa, porque a Rosângela, coitada, estava ficando muito lenta. Novos padeiros, porque o seu Joaquim precisava de ajuda, já que estava mais velho. Aos poucos, foram trocando as pessoas que eram leais a mim por pessoas que deviam lealdade a eles. Edinete, minha irmã, me contou que tinha ido na padaria faz uns 6 meses e percebeu que muita coisa estava diferente. Eu até comentei com você, lembra? Disse que o Valdir tinha mudado o layout, colocado uns produtos diferentes. Você falou que estava tudo bem, que era modernização. Eu lembrava dela falando e eu dizendo que confiava no Valdir, que ele sabia o que estava fazendo, que eu estava sem tempo para me preocupar com isso, porque minha mãe tinha acabado de começar a 2ª rodada de quimioterapia. A culpa veio como uma onda. Será que eu tinha sido negligente mesmo? Será que eu devia ter largado minha mãe doente para ficar vigiando a empresa? Mas era minha mãe. Minha mãe que me criou sozinha depois que meu pai morreu, que trabalhou em 3 empregos para me dar estudo, que sempre esteve do meu lado. Como eu podia ter abandonado ela nos últimos meses de vida? Você não fez nada errado, Edilene falou, como se lesse meus pensamentos. Você fez o que qualquer filha decente faria. Ele que aproveitou a situação. Passei as próximas semanas num limbo. Acordava, tomava café com Edilene, ficava no sofá olhando televisão sem prestar atenção. Comia alguma coisa, voltava a dormir. Não tinha vontade de fazer nada. Não tinha energia. Me olhava no espelho e via uma mulher velha, feia, cansada. 62 anos. Quem ia me querer agora? Quem ia me contratar? O que eu sabia fazer além de acordar de madrugada para fazer pão? Edilene trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica e voltava todo dia com aquela determinação de me tirar do buraco. Trazia jornais com anúncios de emprego. Falava de cursos gratuitos. Me arrastava para caminhar no parque. Mas eu só queria sumir. Foi num domingo, quase 1 mês depois de ter saído de casa, que vi nas redes sociais.
A Thaís tinha postado uma foto. Era um churrasco na casa do Rodrigo. A família toda estava lá. Meus 2 filhos, as esposas, meus 4 netos. E no meio deles, sorrindo, com a mão no ombro do Valdir, estava a Neuza. A legenda dizia: almoço de família, gratidão por essas pessoas. Eu tinha sido apagada, substituída, como se 30 e tantos anos de maternidade não valessem nada, como se eu nunca tivesse existido. Mostrei a foto para Edilene e ela ficou tão brava que eu achei que ela ia quebrar o celular. Esses moleques não têm vergonha na cara, não têm. Mas eu não senti raiva. Senti uma dor tão grande, tão profunda, que era quase física. Uma dor no peito que doía de verdade, que me fazia dobrar o corpo e apertar as mãos na barriga. Era a dor de ter perdido meus filhos, meus meninos, o Rodrigo que eu segurei no colo, que eu acordei de madrugada para amamentar, que eu ajudei com lição de casa, a Thaís que eu protegi de tudo, que eu levei em todas as festinhas, todas as consultas, todas as apresentações da escola. Eles tinham escolhido o lado do pai, e o pai tinha feito isso de propósito. Tinha passado 2 anos me afastando deles, plantando dúvidas, criando uma narrativa onde eu era a vilã e ele a vítima. E tinha funcionado. Naquela noite, deitada no quarto que a Edilene tinha arrumado para mim com tanto carinho, tive certeza de uma coisa: eu não tinha mais nada a perder. Nenhuma empresa, nenhum dinheiro, nenhuma casa, nenhuma família. Valdir tinha tomado tudo, mas tinha alguma coisa incomodando no fundo da minha cabeça. Uma lembrança distante, Fuzzy, de quando compramos o imóvel da padaria há tanto tempo. Alguma coisa sobre o contrato, alguma coisa que eu tinha esquecido. E pela primeira vez em semanas, senti uma coisa diferente da tristeza e do desespero. Senti raiva, raiva de verdade. Porque se tinha uma coisa que Valdir não sabia sobre mim depois de 35 anos de casamento, era que eu não desistia fácil. Eu tinha começado aquela padaria do nada. Tinha criado 2 filhos quase sozinha, porque ele sempre estava ocupado. Tinha cuidado da minha mãe até o último suspiro. Tinha sobrevivido a tanta coisa. E talvez, só talvez, eu sobrevivesse a isso também. Foi a Edilene quem me empurrou para fora de casa numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois daquela foto nas redes sociais. Ela entrou no quarto, abriu a cortina, deixando o sol entrar direto nos meus olhos e disse com aquela firmeza dela: levanta, Palmira. Hoje você vai procurar um advogado. Não me importa se você não quer, não me importa se você acha que não adianta. Você vai. Tentei argumentar que não tinha dinheiro para isso, que advogado era caro, que ia ser jogar dinheiro fora. Mas ela já tinha pesquisado. Tinha encontrado um escritório que atendia com valores mais acessíveis, perto da estação do metrô. Um advogado mais novo que estava começando. Marcou a consulta sem me avisar. O escritório era numa sala pequena, num daqueles prédios comerciais antigos da Liberdade. Dr. Marcelo Dias, o nome dele. Devia ter uns 35 anos, no máximo. Usava óculos de armação quadrada e tinha uma pilha enorme de processos na mesa. Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso gentil. Contei tudo. De novo. Estava ficando cansada de contar a mesma história, de reviver a mesma dor toda vez. Mas ele ouviu com atenção, fazendo anotações num bloquinho, sem me interromper. Quando terminei, ele pediu para ver os documentos que eu tinha trazido. Eram poucas coisas. O contrato social antigo da padaria, algumas atas de assembleia que eu tinha guardado dos primeiros anos, extratos bancários antigos, a certidão de casamento. Edilene tinha me ajudado a organizar tudo numa pasta. Dr. Marcelo ficou uns 20 minutos lendo, virando páginas, comparando datas. Eu e Edilene ficamos ali sentadas em silêncio, esperando. O relógio na parede ticava alto demais. Meu coração estava acelerado. Dona Palmira, ele finalmente falou, tirando os óculos e esfregando os olhos. Tecnicamente, o que seu marido fez não foi ilegal. Senti o estômago afundar. Era isso então. Eu tinha perdido mesmo. Tudo tinha acabado. Mas, ele continuou, e alguma coisa no jeito que ele falou me fez prestar atenção. Tem algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. A senhora disse que o imóvel onde a padaria funciona foi comprado por vocês no início, certo? Foi? Faz 30 anos quando a gente estava começando. E está em nome da empresa? Parei para pensar. Tentei lembrar dos detalhes de tanto tempo atrás. Rodrigo era pequeno. Eu estava grávida da Thaís.
A gente tinha conseguido juntar uma grana, pegar um empréstimo. Fomos ver vários pontos comerciais. Não sei. Acho que sim. Quer dizer, a padaria funciona lá, então... A senhora tem a escritura? O contrato de compra? Fiz que não com a cabeça. Deve estar em algum lugar. Faz tanto tempo? Dr. Marcelo se inclinou para frente, os cotovelos apoiados na mesa. Dona Palmira, eu preciso que a senhora tente lembrar. Tente mesmo. De onde veio o dinheiro para comprar aquele imóvel? Fechei os olhos. Voltei no tempo. 30 anos atrás. Eu tinha 32 anos. Era jovem ainda, cheia de sonhos. Valdir trabalhava como vendedor numa distribuidora de alimentos, ganhava razoável, mas não era lá essas coisas. A gente morava num apartamento alugado. A padaria inicial era alugada também, pequenininha. E então meu pai morreu. Parada cardíaca, repentina, nem deu tempo de se despedir direito. Ele me deixou uma herança. Não era muito, mas era alguma coisa. Um dinheiro que ele tinha guardado a vida toda, que estava investido numa aplicação. Minha mãe já tinha morrido fazia 5 anos, então a herança veio toda para mim e para o meu irmão, que já faleceu também, faz 15 anos. Foi herança do meu pai, falei, abrindo os olhos. Ele morreu e me deixou um dinheiro. Eu usei para dar entrada no ponto comercial. A gente pegou empréstimo para o resto. E quando exatamente foi isso? 1994. O meu pai morreu em janeiro. A gente comprou o imóvel em junho do mesmo ano. Dr. Marcelo anotou tudo rapidamente. E a senhora casou quando com o Sr. Valdir? 1988. Em novembro. Ele bateu com a caneta na mesa, pensativo. Então o imóvel foi comprado 6 anos depois do casamento. É bem provável que esteja em nome dos dois, ou da empresa que já existia na época. Meu coração apertou de novo. Mas então lembrei de outra coisa. Não, espera. Eu lembro agora. Eu lembro que o Valdir queria que a gente comprasse junto, no nome dos dois. Mas o gerente do banco falou que ia ser mais fácil para aprovar o empréstimo se ficasse só no meu nome, porque a herança estava no meu nome. E daí ficava mais claro que eu tinha a entrada. Eu lembro de assinar os papéis sozinha. Lembro que fiquei até meio preocupada na época de deixar tudo só no meu nome, mas o Valdir falou que não tinha problema, que o que era meu era dele e vice-versa. Dr. Marcelo se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. A senhora tem certeza disso? Absoluta certeza? Tenho. Por quê? Porque se o imóvel foi comprado só no seu nome, com dinheiro de herança sua, antes de entrar oficialmente no patrimônio da empresa, então ele é seu, particular. E a empresa pode ter feito benfeitorias, pode ter registrado como sede, mas o imóvel em si continua sendo seu. Senti um frio na espinha. Como assim, meu? Se a escritura está no seu nome e você nunca transferiu oficialmente para a empresa através de integralização de capital ou venda, então tecnicamente seu marido e a sócia estão operando um negócio num imóvel que não pertence à empresa. Pertence a você. Edinete apertou minha mão com força. Eu estava tremendo. Mas eu não tenho a escritura. Deve estar na casa com os outros documentos e eu não posso entrar lá. A senhora não precisa da via original. Dr. Marcelo já estava mexendo no computador. A gente consegue uma segunda via no cartório de registro de imóveis. Eu só preciso dos dados do imóvel. A senhora lembra o endereço completo? Claro que eu lembrava. Era a padaria. Minha padaria. Rua Tuiuti, número 243. Eu sabia até o CEP de cor. Ele anotou tudo, pediu meu RG e CPF e disse que ia requisitar uma certidão atualizada do imóvel no mesmo dia. Me cobrou uma consulta que eu conseguia pagar com o dinheirinho que ainda tinha guardado e disse para eu voltar em 3 dias. Saí daquele escritório com uma sensação estranha. Não era esperança ainda. Não exatamente. Era mais como uma fresta de luz entrando num quarto escuro. Pequena, distante, mas ali. Edinete me levou para almoçar num restaurante self-service perto dali. Eu não estava com fome, mas ela insistiu que eu precisava comer. Enquanto a gente estava na fila pegando comida, escutei alguém chamando meu nome. Era a Rosângela, a moça que tinha trabalhado comigo 17 anos no caixa da padaria, que tinha chorado no dia que me expulsaram. Ela estava com uma sacola de compras, devia estar no horário de almoço dela. Dona Palmira. Ela veio até mim, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Eu preciso falar com a senhora. A gente foi para um canto mais reservado do restaurante. Rosângela falou baixo, rápido, nervosa. Eu ainda trabalho lá na padaria. Não tinha como sair.
Preciso do emprego, a senhora entende, mas tem umas coisas que a senhora precisa saber. Ela contou que as coisas não estavam indo bem. Depois que eu saí, muitos clientes antigos pararam de ir. Perguntavam por mim, diziam que a qualidade tinha caído. O seu Joaquim tinha pedido demissão 2 semanas depois de me expulsarem. Disse que não aguentava mais trabalhar naquele ambiente. Os padeiros novos que contrataram não faziam os pães do jeito certo. As receitas tradicionais tinham se perdido. A Neuza mandou jogar fora todos os seus cadernos de receita, Dona Palmira. Disse que ia modernizar tudo, trazer produtos industrializados, que era mais prático. Mas os clientes reclamam. Falam que não é mais a mesma coisa. Meus cadernos. Eu tinha 3 cadernos com receitas que minha mãe me passou, que minha avó tinha passado para ela. Receitas de fermentação natural, de massas, de recheios. Tudo escrito à mão, com anotações, ajustes que eu tinha feito ao longo dos anos. Eles jogaram no lixo. E tem outra coisa, Rosângela continuou, olhando de novo para os lados. A Neuza está grávida. Tá de 4 meses. Ela não conta para ninguém ainda, usa roupa larga, mas dá para perceber. E eu escutei ela falando com o Valdir. Eles querem registrar o bebê com o sobrenome dele. Querem que os seus filhos aceitem a criança como irmã. Senti uma tontura. Grávida. Neuza estava grávida do Valdir. Meu marido, o pai dos meus filhos, ia ter outro filho aos 67 anos com uma mulher 20 anos mais nova que ele. E eles queriam que o Rodrigo e a Thaís aceitassem essa criança. Obrigada por me contar, consegui dizer, embora minha voz estivesse tremendo. Eu sinto muito, Dona Palmira. Sinto muito mesmo pelo que fizeram com a senhora. Todo mundo que trabalha lá e conhece a senhora de verdade sabe que foi sacanagem. Mas a maioria precisa do emprego, entende? Entendi. Claro que entendi. A vida não para porque a gente está sofrendo. As pessoas têm contas para pagar, filhos para criar. Não dá para largar tudo por causa de princípios. Naquela noite, deitada no quarto da casa da Edilene, fiquei pensando em tudo. Na escritura que podia ou não estar no meu nome. Nos cadernos de receita jogados no lixo. No bebê que vinha aí. No filho ou filha que o Valdir ia ter com outra mulher, enquanto eu, aos 62 anos, estava ali tentando juntar os cacos da minha vida. Edinete bateu na porta e entrou com 2 xícaras de chá de camomila. Você precisa procurar seus documentos antigos, ela disse sentando na cama. Todos. Certidões, contratos velhos, declarações de imposto de renda antigas. Tudo que você guardou ao longo dos anos. Está tudo na casa. Eu não posso entrar lá. Não na casa, ela falou devagar. Lembra que você guardava as coisas da mamãe aqui comigo? Quando ela morreu, você trouxe umas caixas para cá porque não tinha espaço lá. Ficaram guardadas no meu armário do corredor. Eu tinha esquecido completamente. Quando minha mãe morreu, eu trouxe algumas coisas dela para guardar na casa da Edilene temporariamente. Roupas que a gente ia doar, alguns objetos pessoais e umas caixas com documentos velhos que eu não sabia se podia jogar fora. A gente foi até o armário do corredor. Lá no fundo, embaixo de cobertores e toalhas, estavam 3 caixas de papelão velhas, meio empoeiradas. Abrimos ali mesmo, no chão do corredor. Tinha de tudo. Certidões de nascimento amareladas, fotos antigas, cartas. E no fundo da segunda caixa, dentro de uma pasta plástica já gasta pelo tempo, encontrei a escritura do imóvel da Rua Tuiuti, 243, datada de junho de 1994. E no campo de proprietário, só um nome, Palmira da Silva Cunha. Só o meu nome. O Valdir nem aparecia. Segurei aquele papel com as 2 mãos e pela primeira vez em 2 meses, sorri. Porque talvez, só talvez, eu ainda tivesse uma chance. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Não esperei os 3 dias. Na manhã seguinte, assim que o escritório do Dr. Marcelo abriu, eu já estava lá na porta com a Edilene. Levei a escritura dentro de uma pasta, protegida com papel de seda, como se fosse uma relíquia. E era, de certo modo, era a prova de que eu ainda existia, de que eu ainda tinha alguma coisa. O advogado chegou 15 minutos depois, com um café na mão e cara de quem tinha dormido pouco. Quando me viu esperando, apressou o passo. Dona Palmira? Aconteceu alguma coisa? Eu encontrei, falei, abrindo a pasta. A escritura. Está no meu nome. Só no meu nome.
Ele pegou o documento com cuidado, levou até a mesa dele, ligou o abajur. Ficou lendo, relendo, conferindo cada detalhe. Eu e Edilene ficamos ali de pé, segurando a respiração. Senta, dona Palmira. Por favor, senta. O jeito que ele falou me deu medo. Será que tinha algum problema que eu não estava vendo? Será que aquele papel não servia para nada? Eu preciso confirmar uma coisa no cartório, ele disse, já mexendo no computador. Mas se essa escritura está válida, se não houve nenhuma transferência posterior que a senhora assinou sem saber, então a senhora tem uma base forte. Base para quê? Para entrar com uma ação de reintegração de posse, para começar. O imóvel é seu. A empresa pode ter feito alterações, reformas, mas o imóvel continua sendo seu. Eles estão ocupando sem autorização formal sua. E tem mais. Ele abriu uma gaveta, pegou o contrato social antigo da padaria que eu tinha deixado com ele na consulta anterior. Começou a folhear, ler as cláusulas. A senhora se lembra de como foi a abertura da empresa? Quem redigiu esse contrato social? Tentei lembrar. Era tanta coisa de tanto tempo atrás. Foi um contador. Um senhor que atendia vários comerciantes ali da região. O seu Olavo, acho. Já deve ter falecido, faz tanto tempo. E a senhora participou da redação? Sugeriu alguma cláusula? Não sei. Talvez. Eu não entendia muito dessas coisas jurídicas, mas lembro que o seu Olavo era bem detalhista. Fazia muitas perguntas. Queria entender tudo antes de escrever. Dr. Marcelo apontou para uma página específica do contrato. Olha isso aqui, dona Palmira. Cláusula 12ª. A senhora leu isso quando assinou? Peguei o papel. A letra era pequena, meio apagada pelo tempo. Li devagar, tentando entender aquele juridiquês todo. Em caso de dissolução societária por qualquer motivo, incluindo mas não se limitando à retirada voluntária, exclusão de sócio ou alteração substancial do quadro societário, o sócio que for proprietário do imóvel onde se iniciou a atividade comercial da empresa terá direito preferencial e irrevogável de readquirir as cotas dos demais sócios pelo valor patrimonial contábil, deduzidas todas as obrigações e dívidas existentes. Olhei para ele. Não estou entendendo. É uma cláusula de proteção, ele explicou, e tinha uma empolgação na voz dele agora. Provavelmente esse contador antigo colocou isso porque a senhora era a dona do imóvel. É um jeito de proteger o sócio que tem o patrimônio principal. O que essa cláusula diz é o seguinte: se a sociedade for dissolvida ou se houver mudança grande no quadro de sócios, você, como proprietária do imóvel, tem o direito de comprar de volta as partes dos outros pelo valor que a empresa vale contabilmente, tirando as dívidas. Mas eles me tiraram da sociedade. Mudaram tudo. Exatamente. Eles fizeram uma alteração substancial no quadro societário. Tiraram você. Mudaram as participações. Essa cláusula deveria ter sido acionada automaticamente. Eles tinham que ter oferecido a você a chance de comprar as partes deles. E se não ofereceram, a mudança pode ser questionada. Meu coração estava acelerado. Mas eu não tenho dinheiro para comprar as partes deles. Espera, deixa eu explicar melhor. O valor patrimonial contábil não é o valor de mercado. É o que está registrado na contabilidade da empresa. E deduzindo todas as dívidas. A Rosângela te contou que as coisas não estão indo bem, certo? Que eles fizeram reformas caras, pegaram empréstimos? Fiz que sim com a cabeça. Se a empresa está endividada, o valor patrimonial pode ser bem baixo. Até negativo em alguns casos. E tem mais. A senhora é proprietária do imóvel. Mesmo que a empresa esteja usando, tecnicamente eles deveriam estar te pagando aluguel. A senhora nunca recebeu aluguel. Recebeu? Não. Nunca. A padaria sempre foi lá. Eu nunca cobrei nada. Pois é. Isso caracteriza comodato irregular. Você emprestou o imóvel para a empresa sem formalização adequada. Você pode, a qualquer momento, pedir o imóvel de volta. Notificar que não quer mais emprestar. A cabeça estava rodando com tanta informação. Mas se eu pedir o imóvel de volta, eles podem processar a empresa? Dizer que é sede da empresa? Podem tentar, mas a escritura é anterior à empresa e não tem nenhum contrato formal de locação ou comodato. A senhora estava emprestando por liberalidade enquanto era sócia. Agora que te tiraram, não tem mais por que continuar emprestando. É simples assim. Edilene apertou meu ombro. Você está entendendo, Palmira? Você tem eles na mão. Dr. Marcelo levantou, foi até um armário, pegou um bloco de notas. Vou te explicar o que a gente pode fazer. Primeiro, eu vou requisitar uma certidão atualizada da matrícula do imóvel no cartório.
só para confirmar que não houve nenhuma alteração que a senhora não saiba. Segundo, vou analisar todos os documentos da empresa, os balanços, ver qual é a situação financeira real. Terceiro, vou notificar extrajudicialmente seu marido e a sócia sobre a cláusula que eles descumpriram. E depois, a gente oferece um acordo. Ou eles cumprem a cláusula e te vendem as partes deles pelo valor patrimonial, ou a gente entra com ação judicial pedindo a anulação de todas as mudanças que fizeram no contrato social. E, paralelamente, a gente notifica que você quer o imóvel de volta. Eles vão aceitar? Não sei. Mas a senhora tem força para negociar agora. O imóvel é a base de tudo. Sem o imóvel, eles precisam achar outro lugar, fazer mudança, perder clientela. E se entrarem na justiça contra você, vão gastar muito dinheiro com advogado, e as chances deles são pequenas. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos que o Dr. Marcelo tinha me dado para assinar, autorizações para ele pedir certidões, procuração. Ele disse que ia trabalhar rápido, que em uma semana teria um panorama completo da situação. Uma semana, 7 dias, 168 horas para saber se eu tinha mesmo uma chance de recuperar alguma coisa ou se era só uma ilusão. Voltei para a casa da Edilene e pela primeira vez em meses, não fui direto para o quarto me enterrar. Fiquei na sala, ajudei ela a fazer o almoço, conversei. Ela percebeu a mudança. Você está diferente, ela disse enquanto a gente descascava batatas na pia. Estou com medo de ter esperança, admiti. E se não der certo? E se eu me animar e for só mais uma decepção? E se der certo? Ela rebateu. E se você conseguir, Palmira? E se você recuperar o que é seu? Passei aquela semana numa ansiedade danada. Não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite pensando em 1000 cenários diferentes. E se o Valdir tinha me feito assinar alguma coisa transferindo o imóvel e eu não lembrava? E se tinha alguma dívida gigante que eu não sabia? E se o advogado desistisse do caso quando visse que era muito complicado? Mas também, pela primeira vez, comecei a pensar no futuro de um jeito diferente. Comecei a imaginar como seria ter a padaria de volta, mudar algumas coisas, trazer de volta os funcionários antigos, refazer as receitas tradicionais, acordar de madrugada de novo, colocar a mão na massa, sentir o cheiro do pão assando. No 5º dia, Dr. Marcelo ligou. Dona Palmira, pode vir aqui no escritório? Eu tenho novidades. Fui correndo. Dessa vez, Edilene não pôde ir porque tinha trabalho, mas fui sozinha mesmo, no metrô lotado, com a bolsa apertada no colo. Quando cheguei, o advogado estava com um sorriso no rosto, um sorriso grande, verdadeiro. Senta, Dona Palmira. Você não vai acreditar. Ele abriu uma pasta cheia de papéis. Primeiro, o imóvel continua registrado só no seu nome. Não houve nenhuma transferência. Está limpo. Segundo, eu consegui acesso aos balanços da empresa através de um pedido formal na junta comercial. A empresa está com dívidas significativas. Eles pegaram 3 empréstimos nos últimos 18 meses para fazer reformas e comprar equipamentos. O valor patrimonial líquido da empresa, ou seja, o que vale tirando as dívidas, é de apenas R$42 mil. Só isso? Só isso. Isso significa que, pela cláusula, você poderia readquirir os 60% deles por volta de R$25 mil. É uma pechincha. Mas eu não tenho R$25 mil. Calma, tem mais. Eu conversei com um avaliador de imóveis. O ponto comercial onde está a padaria, pela localização e tamanho, vale cerca de R$400 mil no mercado. Isso sem contar o valor do fundo de comércio, a clientela, a marca. Se você notificar que quer o imóvel de volta, eles têm 2 opções: sair e procurar outro lugar, perdendo tudo que construíram ali, ou negociar com você. Negociar o quê? Te pagar um aluguel justo ou te vender as partes deles por um valor que você consiga pagar parcelado, ou mesmo te devolver a participação que tiraram de você de forma ilegal. As opções são várias, mas o ponto é, você tem o poder agora, Dona Palmira. Não eles. Fiquei olhando para aqueles papéis espalhados na mesa dele, todos aqueles números, aquelas cláusulas, aquelas possibilidades, e senti uma coisa crescer dentro de mim. Não era raiva, não era vingança, era força. Uma força que eu não sentia fazia tanto tempo. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou enviar uma notificação extrajudicial para eles. Formal,
registrada, explicando que a mudança no contrato social violou a cláusula 12ª e que você está exercendo seu direito de readquirir as cotas. Também vou notificar sobre o imóvel, dizendo que você, como proprietária, está revogando o comodato. Vou dar um prazo de 30 dias para a resposta. E se eles não responderem? Aí a gente entra na justiça. Mas, geralmente, quando as pessoas veem que a outra parte tem provas sólidas e base legal, elas preferem negociar. Principalmente se estão endividadas e não podem pagar advogados caros para brigar anos na justiça. Assinei tudo o que ele pediu. Dei autorização para enviar as notificações. E quando saí daquele escritório, o sol estava brilhando de um jeito diferente. O barulho da rua parecia mais claro. Até o cheiro de poluição de São Paulo estava mais leve. Liguei para Edilene do telefone público da estação. E aí, ela atendeu ansiosa. Eu tenho uma chance, Didi. Uma chance de verdade. Ela deu um grito tão alto que eu tive que afastar o telefone do ouvido. Naquela noite, sentei na cama do quarto que a Edilene tinha me cedido e peguei um caderninho velho que eu tinha encontrado nas caixas da minha mãe. Era um caderno de receitas, mas não dos que a Neuza tinha jogado fora. Era um que minha avó tinha dado para minha mãe e minha mãe tinha guardado sempre. Tinha receitas escritas à mão com aquela letra antiga, caprichada. Comecei a copiar algumas delas num caderno novo. Comecei a anotar as modificações que eu tinha feito ao longo dos anos. Os segredos da fermentação natural. O tempo certo de cada massa. A temperatura ideal do forno. Tudo o que estava na minha cabeça. Tudo o que eles tinham achado que podiam apagar jogando meus cadernos no lixo. Porque se tudo desse certo, se eu conseguisse recuperar minha padaria, eu ia precisar dessas receitas. Ia precisar reconstruir tudo do zero. E dessa vez, eu ia fazer diferente. Dessa vez, eu não ia confiar em ninguém. Dessa vez, eu ia proteger o que era meu. E enquanto eu escrevia, com a caneta fazendo barulho no papel, pensei no Valdir. Imaginei a cara dele quando recebesse a notificação. Imaginei o desespero da Neuza quando percebesse que o imóvel não era deles. Imaginei os dois tentando entender como uma mulher de 62 anos, que eles tinham jogado fora como lixo, tinha conseguido dar a volta por cima. Não sorri. Não senti alegria. Senti determinação, porque a guerra ainda não tinha acabado. Talvez estivesse só começando. As notificações foram enviadas numa segunda-feira de manhã. Dr. Marcelo ligou para me avisar que os documentos tinham sido postados via cartório com aviso de recebimento. Valdir e Neuza teriam que assinar pessoalmente quando o oficial de justiça entregasse. Não tinha como fugir. Não tinha como dizer que não receberam. Agora é esperar, ele disse. Eles têm 30 dias para responder. Mas geralmente a resposta vem bem antes disso. Veio. 3 dias depois, na quinta-feira, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Palmira. Era a voz do Valdir. Dura, controlada, mas dava para perceber a raiva por baixo. A gente precisa conversar. Pode falar. Não por telefone. Pessoalmente. Hoje, na padaria. Eu não entro mais aí. Você mesmo me expulsou, lembra? Silêncio do outro lado. Eu conseguia ouvir a respiração dele. Então onde? No escritório do meu advogado. Hoje às 4 da tarde. Rua da Glória. Número 132, sala 15. Pode trazer o seu advogado também, se quiser. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo, mas era uma tremura diferente. Não era medo, era adrenalina. Liguei para o Dr. Marcelo avisando. Ele disse que ia estar lá, que ia preparar tudo, que eu não precisava falar nada se não quisesse. Ele conduziria a reunião. Às 4 em ponto, eu estava sentada na salinha do escritório. Dr. Marcelo tinha arrumado a mesa, colocado todos os documentos organizados em pastas. A escritura do imóvel estava bem no centro, dentro de um plástico protetor. Valdir chegou às 4h15, sozinho, sem advogado. Ele entrou naquela sala com a mesma postura arrogante de sempre, terno bem passado, cabelo penteado, aquele ar de quem está no controle. Mas quando ele me viu ali sentada, quando viu os documentos na mesa, alguma coisa mudou no rosto dele. Senta, por favor, Sr. Valdir. Dr. Marcelo indicou a cadeira do outro lado da mesa. Valdir sentou, mas ficou olhando para mim. Você não precisava disso, Palmira. A gente podia ter resolvido tudo em casa, como adultos. Não respondi. Só segurei a bolsa no colo e esperei. Vamos direto ao ponto.
Dr. Marcelo pegou a primeira pasta. O senhor recebeu a notificação extrajudicial. Leu? Li. Então o senhor está ciente de que o imóvel comercial onde funciona a padaria é de propriedade exclusiva da dona Palmira, adquirido com recursos de herança dela antes de entrar para o patrimônio da empresa. E está ciente também de que existe uma cláusula no contrato social original que foi violada quando vocês alteraram o quadro societário sem oferecer a ela o direito de preferência. Valdir cruzou os braços. Esse imóvel sempre foi usado pela empresa, durante 30 anos. Isso caracteriza uso capião empresarial. Não caracteriza, Dr. Marcelo respondeu calmamente, porque a proprietária também era sócia da empresa. Ela estava emprestando o imóvel para a empresa dela mesma. Agora que o senhor a excluiu da sociedade, o empréstimo acabou. Simples assim. Isso é ridículo. A gente investiu fortunas naquele ponto. Reformas, equipamentos, tudo. Não pode simplesmente tirar a gente de lá. As benfeitorias feitas no imóvel podem ser indenizadas, se forem comprovadas e se forem necessárias. Mas isso não muda o fato de que o imóvel é da dona Palmira. E ela, como proprietária, está no direito dela de pedir de volta. Valdir finalmente olhou para mim de verdade. É isso que você quer, Palmira? Me tirar de lá? Destruir tudo que a gente construiu? Tudo que eu construí. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu construí aquela padaria sozinha enquanto você trabalhava de vendedor. Eu que acordava às 3 da manhã, eu que quebrei as costas carregando saco de farinha, eu que aprendi cada receita, cada técnica. Você entrou quando já estava funcionando e agora me roubou. Eu não roubei nada. Você assinou os documentos. Documentos que você me trouxe para assinar, dizendo que era coisa de rotina, enquanto eu cuidava da minha mãe que estava morrendo. Você aproveitou o momento mais difícil da minha vida para me roubar. Você e sua amante. A palavra amante saiu com veneno. Valdir ficou vermelho. Vamos manter a civilidade, Dr. Marcelo interveio. Senhor Valdir, a dona Palmira está disposta a fazer um acordo. Ela está oferecendo comprar a participação sua e da senhora Neuza na empresa pelo valor patrimonial líquido, conforme estabelece a cláusula do contrato social. Pelos nossos cálculos, baseados nos balanços públicos da empresa, isso daria aproximadamente R$25 mil. Valdir deu uma risada amarga. 25 mil? A empresa vale muito mais que isso. No papel, não. As dívidas são significativas. 3 empréstimos bancários, fornecedores atrasados. Se liquidar tudo hoje, sobram 25 mil. E olhe lá. E se eu não aceitar? Então a dona Palmira vai notificar formalmente que quer o imóvel de volta. Vocês terão 60 dias para desocupar. E, paralelamente, ela vai entrar com ação judicial pedindo a anulação de todas as mudanças no contrato social, provando que foram feitas mediante fraude. Isso pode demorar, mas, eventualmente, ela ganha. E aí vocês vão ter que devolver tudo, incluindo os lucros que tiveram nesse período. Vi o maxilar do Valdir travar. Ele estava fazendo contas na cabeça, pensando nas opções, tentando achar uma saída. Eu preciso conversar com a Neuza, ele disse finalmente. O senhor tem 10 dias para dar uma resposta. Dr. Marcelo fechou a pasta. Depois disso, a gente entra com as ações judiciais. Valdir levantou. Me olhou de um jeito que eu não conseguia decifrar. Tinha raiva ali, mas também tinha outra coisa. Medo, talvez. Ou a percepção de que tinha subestimado a mulher com quem viveu 35 anos. Você mudou, Palmira, ele disse antes de sair. Não sei se para melhor. Quando a porta fechou atrás dele, soltei o ar que estava segurando. Estava tremendo inteira. Você foi muito bem, Dr. Marcelo disse. Manteve a calma, foi firme. Agora é esperar a resposta deles. A resposta veio 6 dias depois, mas não foi a resposta que eu esperava. Dr. Marcelo me ligou numa terça-feira de manhã. A voz séria. Dona Palmira, eles não vão aceitar o acordo. Mandaram uma contraproposta. Querem que você venda o imóvel para a empresa por R$200 mil e saia de vez da sociedade. Mas o imóvel vale 400 mil. Eu sei. É uma proposta absurda. Eles estão tentando te pressionar. Acham que você vai aceitar qualquer coisa porque precisa de dinheiro. E agora? Agora a gente faz o que prometeu. Entra com as ações. Já estou preparando tudo. E tem outra coisa. Você precisa ver isso. Ele me mandou por e-mail um link de uma matéria num jornal de bairro. Era sobre a padaria. Uma nota pequena,
dizendo que o estabelecimento tradicional da região estava com dificuldades financeiras, que vários funcionários antigos tinham saído, que a qualidade tinha caído. Tinha até comentários de clientes reclamando. E tinha uma foto. Valdir e Neuza, na frente da padaria, sorrindo, como se nada estivesse errado. Ela de lado, tentando esconder a barriga, que já começava a aparecer. Mostrei a matéria para Edilene. Eles estão tentando manter as aparências, ela disse. Mas não está funcionando, todo mundo está percebendo. Foi nessa mesma semana que o Rodrigo me ligou. Eu quase não atendi. Não queria ouvir mais acusações, mais defesas do pai dele. Mas atendi. Mãe, a voz dele estava diferente, mais baixa. Eu preciso falar com você. Pode falar. Eu vi os documentos. O advogado do pai mostrou para mim, pediu minha opinião. Mãe, é verdade que o imóvel da padaria está só no seu nome? Desde o começo? É verdade. Silêncio. Um silêncio longo. E é verdade que tem uma cláusula no contrato social que o pai violou? É. Mais silêncio. Eu conseguia ouvir ele respirando fundo do outro lado da linha. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. O pai me contou uma história completamente diferente. Disse que você estava tentando dar o golpe nele, que estava inventando coisas. Mas eu vi os papéis. Eu li. E não bate com o que ele falou. Senti os olhos arderem. Demorou, mas você viu. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu fui um idiota. Acreditei no meu pai sem questionar, sem procurar saber o seu lado direito. E a Thaís também. A gente falhou com você. Você não falhou, Rodrigo. Ele manipulou vocês. Passou 2 anos fazendo isso. Aos poucos, com mentiras pequenas que viraram grandes. Não é culpa sua. Mas eu devia ter percebido. Devia ter confiado em você. E agora? Você acredita em mim agora? Acredito. E vou falar com a Thaís. Ela precisa saber a verdade. E mãe, eu não quero mais ver o meu pai. Não por enquanto. O que ele fez com você e com a gente não tem perdão fácil. Depois que desliguei, chorei. Mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza, de perda. Era alívio. Meu filho tinha voltado para mim. Thaís demorou mais. Mas 2 semanas depois, ela apareceu sem avisar na casa da Edilene. Bateu na porta num sábado de manhã com os olhos inchados. Mãe, só isso. Ela falou só isso e me abraçou. E a gente ficou ali, na porta, abraçadas, chorando as duas. O Rodrigo me contou tudo. Me mostrou os documentos e eu confrontei o pai. Ele admitiu. Disse que fez tudo planejado, que era o melhor para o negócio, que você era um obstáculo. Falou da mãe dele própria, mãe como se fosse um obstáculo. A gente entrou, sentou na sala. Edilene fez café. Thaís contou que tinha brigado feio com o Valdir, que tinha saído de lá chorando. Disse que não conseguia olhar para ele do mesmo jeito. E a Neuza? Perguntei. A Neuza está grávida de 6 meses. Está tentando fazer o pai dela se casar com ela. Mas ele não quer. Diz que não vai casar de novo, que a sociedade já é o compromisso. Eles brigam o tempo todo. Ontem eu ouvi ela ameaçando ir embora, voltar para a cidade dela no interior. As peças estavam caindo. O castelo que eles tinham construído sobre a minha destruição estava ruindo. 2 dias depois, Dr. Marcelo ligou animado. Dona Palmira, eles acabaram de pedir uma reunião urgente. A Neuza quer se retirar da sociedade. Está oferecendo vender a parte dela para você por R$15.000. Ela vai embora? Parece que sim. Vai ter o bebê no interior com a família dela. E o Valdir está desesperado. Sem a Neuza, ele não consegue tocar a padaria sozinho. Todos os funcionários bons saíram. Ele não sabe fazer pão, não sabe gerenciar, não sabe nada. E o que você acha que eu devo fazer? Esperar mais um pouco. Ele vai quebrar, Dona Palmira. Mais 1 mês, 2 no máximo, e ele vai te implorar para voltar. Ou para comprar a parte dele. E aí você dita os termos. E foi exatamente isso que aconteceu. A Neuza foi embora 3 semanas depois. Simplesmente pegou as coisas e saiu. Ouvi dizer pela Rosângela que ela e Valdir tiveram uma briga feia, que ela jogou na cara dele que só tinha ficado por causa do dinheiro, que agora que viu que a empresa estava falida, não ia perder tempo. Valdir tentou tocar sozinho. Contratou um gerente novo, mas o cara não durou nem 2 semanas. A padaria começou a abrir tarde, fechar cedo. Clientes reclamavam nas redes sociais. Fornecedores cortaram o crédito por falta de pagamento. E então, numa quinta-feira chuvosa de julho,
Meu celular tocou. Era o Valdir. Palmira. A voz dele estava quebrada, cansada, derrotada. Você ganhou. Pode ficar com tudo. Eu desisto. O processo de readquirir a padaria foi mais rápido do que eu imaginava. Valdir assinou tudo que o Dr. Marcelo colocou na frente dele. A transferência das cotas, o distrato, a desocupação do imóvel. Ele estava tão quebrado, tão cansado, que nem tentou negociar. Acabei pagando R$18 mil pela parte dele. Um valor ridículo, eu sei, mas era o que o patrimônio líquido da empresa valia depois de descontar todas as dívidas. E ainda assim, tive que pegar emprestado da Edilene metade desse valor. O restante veio de uma parte pequena da herança da minha mãe que eu tinha guardado. Quando assinamos os papéis finais no cartório, Valdir estava diferente. Magro, com olheiras, o terno meio amarrotado. Não era mais aquele homem arrogante que me expulsou da padaria 4 meses atrás. Era um homem velho, derrotado, assustado com o futuro. Ele tentou falar comigo quando estávamos saindo. Palmira, espera. Parei. Me virei. Olhei para ele. Eu sei que não adianta pedir desculpas. Sei que não muda nada. Mas eu queria que você soubesse que eu não planejei machucar você. As coisas só aconteceram. As coisas não acontecem, Valdir. As pessoas fazem escolhas. Você escolheu planejar isso durante 2 anos. Escolheu trair. Escolheu me roubar enquanto eu cuidava da minha mãe moribunda. Escolheu virar meus próprios filhos contra mim. Cada passo foi uma escolha sua. Eu sei. E vou ter que viver com isso. Vai mesmo. Saí dali sem olhar para trás. Dr. Marcelo estava me esperando na porta com um sorriso. Dona Palmira, a padaria é sua. De novo. Na semana seguinte, fui até lá pela primeira vez em meses. Era um sábado de manhã, ainda cedo. Abri a porta com a chave nova. Entrei naquele espaço que eu conhecia cada centímetro, mas estava diferente. Vazio, sem alma. Valdir tinha levado embora alguns equipamentos para tentar vender e pagar dívidas. As paredes estavam sujas. Tinha lixo acumulado nos cantos. O forno, meu forno amado que eu tinha comprado há 15 anos e cuidado como se fosse ouro, estava enferrujado, mal cuidado. Sentei numa das cadeiras velhas e fiquei ali, olhando em volta. Senti vontade de chorar, mas não chorei, porque ali, naquela padaria destruída, vazia, suja, eu vi possibilidade, vi recomeço. Edilene apareceu meia hora depois com baldes, vassouras, panos de limpeza. Vamos colocar isso aqui para funcionar de novo. A gente passou o fim de semana inteiro limpando. Jogamos fora o que estava quebrado. Lavamos o chão, as paredes, as janelas. Limpamos o forno com produtos especiais até ele voltar a brilhar. E enquanto a gente trabalhava, eu ia contando para ela histórias. De quando inaugurei aquele lugar. Das primeiras fornadas. Dos clientes antigos que viravam amigos. De tudo que aquele espaço tinha significado para mim. A gente vai precisar de dinheiro para reformar direito, Edilene disse, torcendo um pano sujo de graxa. Eu sei, mas vamos fazer aos poucos. Começar pequeno, ir crescendo conforme der. Foi o Rodrigo quem ofereceu ajuda. Ele apareceu na segunda-feira com um cheque. Mãe, eu sei que você não pediu, mas eu quero investir na padaria. Quero ser sócio minoritário, tipo 10%. Considere como um pedido de desculpas. Não aceitei que ele fosse sócio. Não queria mais sociedade com ninguém, além da Edilene, que eu confiava de olhos fechados, mas aceitei como empréstimo, com contrato direitinho, juros justos, prazo de pagamento. Ele insistiu tanto que acabei concordando. Com esse dinheiro, consegui comprar equipamentos básicos novos, reformar o banheiro, pintar as paredes. Mantive o layout simples, parecido com o que era antes do Valdir e da Neuza modernizarem tudo. Porque a essência da padaria sempre foi outra. Não era um lugar fancy, moderno. Era um lugar de bairro, acolhedor, onde as pessoas iam porque confiavam. Mudei o nome. Não queria mais Padaria Palmira e Cia. Queria algo novo, que representasse esse recomeço. Decidi chamar de Padaria Cunha. Meu sobrenome de solteira. O sobrenome da minha mãe, da minha avó. O sobrenome de mulheres fortes que me criaram. Mandei fazer uma placa nova, simples, bonita. E no dia da reinauguração, 3 meses depois de readquirir o ponto, tinha fila na porta. Clientes antigos voltaram. A dona Ivete, que comprava pão todo dia há 20 anos.
O seu Mário, que tomava café da manhã lá todas as quartas. A Cleide, que levava sonho para os netos todo domingo. Todos voltaram. E trouxeram gente nova também. Palmira, Dona Ivete me abraçou apertado. A gente estava esperando você voltar. Aquele lugar não era mais o mesmo sem você. Contratei de volta o seu Joaquim como padeiro principal. Ele tinha 68 anos, mas ainda tinha firmeza nas mãos. Dona Palmira, eu só saí porque não aguentava trabalhar para aqueles dois. Mas para a senhora, eu volto. Volto até de graça se precisar. Não voltou de graça, claro. Paguei um salário justo, com todos os direitos. Contratei também a Rosângela para o caixa de novo e mais 3 funcionários novos. Gente nova, mas que eu treinei pessoalmente, ensinei cada receita, cada detalhe. Edilene largou o emprego na clínica e veio trabalhar comigo. A gente formalizou a sociedade, 60% meu, 40% dela. Ela cuidava da parte administrativa, das compras, das contas. Eu cuidava da produção, das receitas, do atendimento. E todo dia, sem falta, eu acordava às 4 da manhã. Colocava o avental velho, aquele mesmo que eu usava há anos, já manchado, já gasto, mas que era meu. Ia para o forno, preparava a primeira fornada. E quando o cheiro de pão começava a se espalhar, quando aquele aroma gostoso enchia o ambiente, eu sentia paz. Os filhos começaram a aparecer mais. O Rodrigo levava os netos todo sábado para tomar café da manhã comigo. A Beatriz, que agora tinha 7 anos, dizia que quando crescesse ia trabalhar na padaria da vovó. O Rafael, com 10 anos, já pedia para aprender a fazer pão. A Thaís demorou um pouco mais para se sentir confortável. A culpa pesava nela. Mas aos poucos, a gente foi reconstruindo. Ela vinha almoçar comigo uma vez por semana, a gente conversava, colocava o papo em dia. Não era como antes, não era aquela relação de mãe e filha que a gente tinha quando ela era criança. Mas era alguma coisa, era recomeço. Valdir eu via de longe às vezes. Ele tinha arrumado um emprego como vendedor numa distribuidora de alimentos de novo, igual ao que fazia quando a gente era jovem. Tinha voltado para a estaca zero, para os seus 68 anos. Morava num apartamento alugado pequeno, andava de ônibus. A Neuza teve o bebê no interior, um menino. Soube por alto que ela tinha voltado a morar com os pais, que trabalhava numa loja da cidade dela. Valdir via o filho uma vez por mês, quando conseguia juntar dinheiro para passagem de ônibus. Não senti pena, não senti alegria com a desgraça deles, não senti nada, para ser sincera. Era como se aquela parte da minha vida tivesse sido de outra pessoa. Uma Palmira diferente, mais nova, mais ingênua, que acreditava que amor e confiança eram suficientes. Essa Palmira nova, de 63 anos, sabia que o mundo era mais complicado. Sabia que as pessoas podiam ser cruéis, egoístas, traidoras, mas também sabia que ela era mais forte do que imaginava, que tinha sobrevivido ao pior e tinha saído do outro lado. 1 ano depois da reabertura, a padaria estava estável. Não era rica, não estava nadando em dinheiro, mas dava para pagar todas as contas, pagar os funcionários direito e ainda sobrava um pouco para mim e para Edilene. A gente tinha clientela fiel, tinha rotina, tinha propósito. Foi numa manhã de domingo que percebi que estava realmente feliz. Estava arrumando os pães na vitrine, aquela tarefa simples que eu fazia há tantos anos, quando olhei pela janela e vi o sol nascendo. A rua ainda estava vazia, quieta, só o barulho distante de algum carro passando. E senti gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por não ter desistido quando parecia que não tinha mais nada. A porta abriu e entrou a primeira cliente do dia. Dona Carmen, uma senhora de 70 e poucos anos, que comprava broa todo domingo. Bom dia, Palmira. Tá com aquela broa de fubá maravilhosa? Tô sim, Dona Carmen. Acabou de sair do forno. Enquanto eu embalava o pão para ela, a gente conversou sobre coisas bobas. O tempo, os netos dela, a novela, coisas normais, cotidianas, sem drama. E era exatamente isso que eu queria. Normalidade, paz, uma vida sem grandes emoções, sem traições, sem surpresas ruins. Uma vida previsível, em que eu acordava todo dia sabendo exatamente o que ia fazer. Fazer pão, abrir a padaria, atender os clientes, fechar, ir para casa, dormir. Às vezes, de noite, quando estava deitada no meu apartamento pequeno que eu tinha conseguido alugar perto da padaria, eu pensava no Valdir. Pensava se ele se arrependia.
se sentia culpa, se pensava em mim. Mas não passava muito tempo nisso, porque a verdade é que não importava mais. Ele não tinha mais poder sobre mim, não sobre minha vida, não sobre minhas emoções, não sobre meu futuro. A melhor vingança, percebi, não foi ele perder tudo. Não foi ele ficar pobre, sozinho, trabalhando em emprego ruim para sobreviver. A melhor vingança foi eu reconstruir minha vida. Foi eu acordar todo dia e fazer o que eu amava. Foi eu ter meus filhos de volta, mesmo que parcialmente. Foi eu olhar no espelho e ver uma mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. Aos 63 anos, eu estava recomeçando. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. Tinha dias difíceis ainda, claro. Dias em que as costas doíam, em que eu estava cansada demais, em que batia uma solidão. Dias em que eu olhava para casais de idosos de mãos dadas na rua e sentia uma pontada de inveja. Mas tinha dias bons também. Dias em que a fornada saía perfeita. Dias em que um cliente elogiava e dizia que aquele era o melhor pão que já tinha comido. Dias em que a Beatriz chegava correndo para me abraçar. Dias em que eu e a Edilene ficávamos rindo de alguma bobagem até doer a barriga. E no balanço, os dias bons pesavam mais. Certa tarde, a Thaís apareceu na padaria com uma notícia. Mãe, o pai me ligou. Ele queria que eu perguntasse se você aceita conversar com ele. Não para voltar, nada disso. Só para conversar. Ele disse que tem umas coisas que quer falar. Pensei por um segundo. E então respondi. Não tenho nada para falar com ele. Não tenho raiva, não tenho mágoa, só não tenho interesse. Aquele capítulo da minha vida acabou. Eu segui em frente. E era verdade. Eu tinha seguido em frente. Naquela noite, depois de fechar a padaria, fiquei um pouco sozinha lá dentro. Sentei numa das mesas perto da janela, com uma xícara de café e um pedaço de bolo de fubá. Olhei em volta, para aquele espaço que eu tinha perdido e reconquistado, para as paredes que eu mesma tinha pintado, para os equipamentos que eu tinha comprado com suor, para as receitas que eu tinha reconstruído da memória e do coração. E sorri, porque ali, naquela padaria, aos 63 anos de idade, eu tinha encontrado algo que o Valdir nunca conseguiu me tirar. Eu tinha encontrado a mim mesma. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.